boa noite a você que está assistindo aí pelo YouTube, acompanhando aqui, boa noite a todos os irmãos que estão aqui também, atrás da câmera. Estamos aqui na Igreja Adventista de Bom Sucesso, na cidade de Gravataí, no bairro Bom Sucesso. Você é nosso convidado para participar hoje mais de um estudo da Palavra de Deus e acompanhar conosco esse culto aqui na Igreja Adventista. Convido você para curvar a sua fronte nesse instante, vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, que estamos na tua casa e queremos aprender mais de ti, Senhor. Queremos que esteja conosco, nos conduzindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para iniciar o culto nesta noite, convido o irmão Leandro, a qual vai trazer a palavra de Deus nessa noite e também a mensagem musical. Vamos começar a seguir, irmão Leandro, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Fazia tempo que eu não vinha até a igreja da Bom Sucesso, né? Mas é sempre um prazer, porque na verdade a gente, quando vem a um lugar que nós já conhecemos e somos muito bem recebidos, a gente sente-se muito bem, né? A gente sente-se em casa, né? E é uma alegria isso. Espero que você aí na sua casa também esteja desfrutando de saúde, de paz e que Deus possa estar abençoando muito, muito, muito a tua vida. E nós vamos começar uma semana, né? Uma nova semana que para nós é desconhecida, mas com a graça de Deus, né? Confiando e depositando em Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, né? A nossa semana com certeza será muito abençoada. E eu gostaria de, nesse momento, trazer um louvor, né? Apresentar aqui um louvor. Esse louvor expressa o maior milagre que nós podemos receber de Jesus, que é a entrega, é o sacrifício de Cristo. Que você e eu possamos meditar na canção, na letra desta música. Por ser
teu grande amor. Amém? A Bíblia nos traz muitas histórias e eu gosto muito de ler a Bíblia, e cada história, velha história muito lida, muito batida, muito conhecida, mas cada vez que a gente acaba lendo e relendo essa história, a Bíblia ela nos apresenta lições, ela nos traz lições que às vezes numa leitura talvez mais superficial a gente acaba não enxergando, não percebendo as lições que estas histórias vêm trazendo para nós. E eu te convido a abrir a sua Bíblia aí em São João, no capítulo 4. Nós vamos aqui trazer essa história que relata que o encontro de Jesus com uma mulher. Em algumas Bíblias, em algumas versões, em algumas traduções, ela coloca um pequeno título nesse capítulo como a mulher de Samaria. Outros trazem a mulher à beira do poço. Eu acho interessante esse título, a mulher à beira do poço. Parece que esse título, ele de certa forma, ele realmente retrata a história de uma mulher que tem um encontro com Jesus à beira do poço. Mas a partir do momento que nós começamos a ler essa história, a gente começa a perceber que parece que o título não combina muito bem, que o título até poderia ser outro. Por exemplo, não a mulher à beira do poço, mas quem sabe a mulher no fundo do poço. E porque a gente começa a perceber na história dela que era uma mulher sofrida, que era uma mulher que vivia uma condição de pecado, porém ela era uma pessoa discriminada, era uma pessoa rejeitada pela sociedade em que ela vivia. E, portanto, ela era uma mulher carregada de mágoas, era uma pessoa carregada de frustrações, né? E isso fazia com que ela não tivesse a felicidade. Mas a partir do momento que ela tem um encontro com Cristo, a vida dela se transforma de tal maneira que ela jamais havia pensado. Vamos ler? A partir do capítulo 1 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e aqui um parêntese, né? Se bem que Jesus mesmo, ele não batizava, mas os seus discípulos batizavam, deixou Jesus a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Queridos, se nós formos pensar, e se você tiver aí na sua Bíblia um mapa daqueles tempos de Jesus, você vai perceber que a Judéia, ela ficava mais embaixo, a Samaria ficava no meio e acima ficava a Galiléia. Entenda, Jesus ele estava na Judéia e ele queria se deslocar até a Galiléia. E aqui o texto, continuando, diz assim, o verso 4 diz, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Muito bem, vamos parar aqui e vamos pensar em alguns detalhes. Jesus era um judeu, certo? Um judeu, ele não se relacionava, vamos usar uma palavra que nós usamos aqui, né? Os judeus não se davam com os samaritanos. Eles eram povos que tinham os mesmos ancestrais, né? Porém, eles, a partir de um certo momento, certo tempo, eles começaram a não aceitar os samaritanos, porque os samaritanos eram uma linhagem, digamos assim, misturada. Não era um judeu puro, não era um povo, uma raça pura. E os judeus faziam essa acepção. Eles não aceitavam, e eles não tinham relacionamentos com os samaritanos. Detalhe, os judeus, quando eles faziam esse deslocamento da Judéia até a Galiléia, eles não atravessavam Samaria. Eles passavam ao largo, eles atravessavam o Jordão. Se a distância em linha reta, vamos dizer assim, o caminho normal seria atravessar Samaria, uma distância de cerca de 30 quilômetros, 30 e poucos quilômetros, o judeu,
se ele queria se deslocar da Judéia até a Samaria, ele fazia um contorno por fora, ele não atravessava o território samaritano. E isso, a viagem dele dobrava, mais que dobrava. Ele precisava caminhar mais de 70 quilômetros. Ora, irmãos, pense, se nós hoje, quem sabe a gente sai da nossa casa para vir até a igreja aqui de Bom Sucesso, talvez você procure, né, o melhor caminho, a menor distância, certo? De carro, imagina a pé. A pé, com certeza, nós iríamos fazer a menor das distâncias. Imagina naquele tempo que eles faziam deslocamentos a pé. Imagina, você ia fazer uma distância, ia caminhar o dobro, não fazia sentido. E aqui o texto diz que era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Opa, Jesus estava nem aí. Jesus não estava preocupado com essas rixas entre judeus e samaritanos. Jesus está acima disso. E para Jesus era bem normal ele atravessar o território de Samaria para poder chegar na Galileia. Imagina nós, gaúchos, se hoje nós quiséssemos sair daqui de Gravataí e fazer uma viagem até Curitiba, no Paraná. Nós pegaríamos a Freeway, certo? Pegaria teu carro, entraria na Freeway, pegaria a BR-101, atravessaria o estado de Santa Catarina e chegaria até Curitiba. Agora imagina, se nós gaúchos tivéssemos uma rixa com os catarinas, né, com os catarinenses, de tal maneira que nós sequer pudéssemos atravessar o território deles, o estado de Santa Catarina. Qual é o lugar, qual é o caminho que nós percorreríamos para chegar até Curitiba? 2 caminhos. Ou nós iríamos até Torres, quem sabe, pegaríamos um barco, pegaríamos o oceano e atravessaríamos lá em Paranaguá, quem sabe, ou Matinhos, lá no litoral paranaense, nós atracaríamos o barco e chegaríamos em Curitiba. Um outro caminho, nós indo aqui pelo noroeste do estado, atravessaríamos a Argentina, chegaríamos lá por cima, até do Paraguai, chegaríamos em Foz do Iguaçu, por exemplo, e chegaríamos no Paraná. Quem em sã consciência faria isso? Aumentaria em quanto a nossa viagem? Em muitos quilômetros. Então, é mais ou menos o que acontecia naquela época. Jesus, ele não estava preso a essas questões. E aqui, o verso 5 diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ora, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Olha aqui, a hora sexta, os judeus eles contam um tempo um pouquinho diferente, né? Apesar de que o dia deles também tem 24 horas, né? Eles dividem os dias em dois períodos: 12 horas do dia, da claridade do dia, e 12 horas da escuridão, da noite, ok? Então, se você perceber, as primeiras horas do dia até a hora sexta era exatamente a metade do dia, o que nós conhecemos como meio-dia. Então entenda, Jesus chegou nessa viagem, chegou cansado dessa viagem, assentou-se junto à fonte de Jacó e era por volta da hora sexta, era por volta do meio-dia. O verso 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Opa, só um pouquinho. Eu não sei se você já teve a necessidade de não ter água encanada, por exemplo, em casa, e você precisar buscar água. Quantos de nós já fizemos isso, né? Às vezes lá num sítio, numa situação diferenciada, vamos dizer assim, a gente precisou ir, talvez faltou água em casa, precisou buscar água, né? Para lavar louça, para tomar banho, para fazer comida. Quantas vezes, né? A gente pegava aquelas latas, eu lembro bem disso. A gente pegava aquelas latas e ia lá buscar água. Quem em sã consciência ia fazer isso na hora mais escaldante do dia? Ninguém. Eu lembro, minha avó contava que elas eram pequenas, ela e os irmãos, e eles faziam isso. Só que a tarefa que eles faziam era logo no amanhecer. No começo do dia eles iam buscar água. Buscavam uma água mais fresca, certo? Buscavam água mais fresca. O sol não está tão escaldante, você sofre menos com a viagem, né? Fazendo a força, soa menos, certo? Então, e sobra o restante do dia para fazer outras atividades.
E aqui esta mulher, ela ia tirar água exatamente ao meio-dia. Por quê? Nós conhecemos a história. Ela ia ao meio-dia porque era o horário que não tinha ninguém no poço, não tinha ninguém lá na fonte. Ela podia ir lá com calma, com tranquilidade, retirar a sua água. Por que ela fazia isso? Ora, porque ela era uma mulher que não era aceita pela sociedade, ela era discriminada pela sociedade, pela sua comunidade. Então, para evitar os falatórios, ok? Ela ia nesse horário também. Porém, esse dia foi um dia diferente. Jesus estava à beira da fonte. Jesus encontra essa mulher e fala com ela e diz: mulher, dá-me de beber. O verso 8 é muito interessante. Aqui diz assim: pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A gente, às vezes, numa primeira leitura, a gente lê essa frase e pensa assim: isso não é relevante, isso não é importante. Por que isso aqui está? Pensa, por que esta frase, o escritor João fez questão de colocar? Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Irmãos queridos, algumas situações aqui nós precisamos comentar. Por exemplo, era uma mulher. Naquela época, uma mulher, ela não podia conversar em público até mesmo com o seu marido. O marido não falava com a esposa em público. Ok? Uma mulher, Jesus sendo samaritano, ele não deveria, pela sociedade, pelos costumes da época, ele não deveria conversar com aquela mulher, por ela ser mulher, muito menos por ela ser samaritana. Ora, se nós pararmos para pensar, essa frase faz todo sentido, porque os discípulos talvez não entenderiam o que estava por acontecer aqui. Os discípulos não entenderiam a gravidade da situação e o porquê que Jesus precisava passar por aquela cidade para ter um encontro e transformar a vida daquela mulher. Quando Jesus fez esse pedido, o verso 9 diz assim: a mulher então falou: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Percebeu? Percebeu que o texto diz assim, ela fez questão de colocar assim: como tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim? Poderia terminar aqui, mas ela coloca, ela frisa isso. Eu sendo uma mulher samaritana, entendeu a jogada aqui? Entendeu por que ela frisa bem isso? Porque não é comum, não é costume, não era costume um judeu falar com um samaritano. E agora, o momento era de maior gravidade ainda, porque Jesus era um judeu e estava ali conversando com uma mulher, e uma mulher samaritana. Jesus replicou, o verso 10: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Queridos, coisa interessante do verso 9 ainda, que eu preciso comentar contigo. Eu fico pensando aqui quando eu leio essa história, como é que aquela mulher que não conhecia Jesus, nunca tinha visto Jesus, como ela, simplesmente Jesus abriu a boca e disse a ela: dá-me de beber. Só isso que Jesus falou. E como ela descobriu que foi através dessa frase, dessa pequena frase, que ela descobriu que Jesus era um judeu? E aqui eu faço um parêntese. Ou será que as pessoas, ao olhar para você e ao olhar para mim, cristãos, como elas estão lendo? O que elas estão percebendo? Qual é o conceito que elas estão tendo de você e de mim? Quando nós mantemos um diálogo, ou uma conversação, ou um encontro com essas pessoas, pessoas que não nos conhecem, pessoas que estão, quem sabe, nos vendo pela primeira vez,
Qual o conceito que elas estão tendo da gente? Os nossos amigos, ao nos encontrar, será que elas estão percebendo quem nós somos? Esta mulher, ao olhar para Jesus e através de uma pequena frase, ela percebeu que se tratava de um judeu. Jesus, então, faz essa afirmação para ela que esta pessoa, que ele poderia dar a ela a água da vida, água viva. E essa mulher acha um pouco estranho esse comentário, e o verso 11 diz assim, ela diz, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Irmãos, percebe que aquela mulher, no primeiro contato, ela acha estranho Jesus falando com ela. Jesus, e aqui eu acho isso fascinante, a maneira como Jesus trabalha, a maneira como Jesus age. Olha, Jesus vê uma oportunidade, vê diante dele não simplesmente uma mulher samaritana. Ela olha para Jesus e vê um judeu. Jesus olha para ela e não vê uma mulher samaritana. Jesus olha para o coração dela e vê ali um filho, uma filha, sofrendo, precisando de uma palavra amiga. E Jesus tem totais condições de oferecer muito mais do que ela precisa. Irmãos, os nossos encontros, como têm sido os nossos encontros? Quando nós vamos levar e apresentar a água viva às pessoas, será que eu e você temos tido as oportunidades que temos aproveitado essas oportunidades? Paulo diz que a gente deve aproveitar muito bem as oportunidades. Ora, o dia está acabando. Diante de nós, segunda, terça, a gente vai ao trabalho, a gente vai ter contato, e hoje está muito fácil, né? Nós temos contatos pelas redes sociais. Quantos contatos nós temos? Quantas oportunidades nós temos? De pessoas que entram em contato com a gente, com a vida destroçada. O que nós estamos fazendo? Nós que temos a água viva, a fonte, o pão do céu, temos usado essas oportunidades que Deus coloca diante de nós? Jesus, ele estabelece um diálogo. Jesus prende a atenção daquela mulher. Aquela mulher que no início acha estranho Jesus se referindo e se conversando com ela. Jesus, na sua sabedoria, ele estabelece um diálogo com aquela mulher, de um assunto que lhe interessava. Olha, como nós temos oportunidades, né? Às vezes a gente bota fora oportunidades porque muitas vezes a gente quer pregar o evangelho e quer que a pessoa aceite de qualquer jeito. A gente não estabelece um diálogo de um assunto que é do interesse, um quebra-gelo, né? Jesus usa aqui um quebra-gelo. Jesus começa uma abordagem de uma situação que esta mulher se interessou. Jesus oferece uma água que, para ela, Jesus disse, olha, se você beber dessa água, se você pegar dessa água que eu tenho, nunca mais você vai ter sede. Era tudo que ela desejava. Não precisar mais voltar naquele lugar. Não precisar mais encontrar as pessoas da sua comunidade que falavam mal dela, que viravam o rosto quando ela passava. Ela poderia ficar em casa fazendo os seus deveres e não precisava mais ir até o poço buscar água. Olha só. Jesus está dando para ela a oportunidade da vida dela. E isso chamou a atenção dela. Isso prendeu a atenção dela. E ela não está mais se importando se Jesus é judeu ou não. Se ela está no público ou não. Ela estabelece um diálogo, ela se entrega, ela abre o coração e começa a conversar com Cristo. Queridos, eu acho
fantástico a maneira como Jesus trabalha. E Jesus é o nosso exemplo, né? Olha só, uma história que nós todos conhecemos e lemos tantas vezes. Quantas lições nós podemos tirar dela? Quantas lições? A mulher, ao ouvir esta oferta de Jesus, o que ela diz? Olha o verso 15. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Eu posso imaginar que essa mulher, ela agora, quem sabe, o brilho no olhar dela, sabe? Uma expressão de alegria, de felicidade. E ela olha para Jesus: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la, Senhor. Eu quero. E aí, esse momento de euforia, de felicidade dela, Jesus olha para ela e diz assim: vai filha, chama o teu marido e vem cá. Eu posso imaginar que aquele momento de euforia, aquele momento de alegria, aquele brilho no olhar dela, agora parece que, em questão de segundos, ao ouvir esta frase de Jesus, tudo muda. Parece que agora Jesus pega um balde de água fria e joga nela. Por quê? Essa mulher olha para Jesus e responde no verso 17: Não tenho marido. Não tenho marido. Jesus então olha para ela e diz assim: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tu tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amigos, irmãos, mais uma lição para a nossa vida aqui. Quando nós estamos estabelecendo um diálogo com Cristo, a gente não pode ser falso. A gente não pode mentir. Ora, se nós estamos frente a frente com o Rei do Universo, se nós estamos frente a frente com o nosso Deus Criador, como mentiríamos? Será que a gente não entende, a gente não sabe que Deus conhece todas as coisas? Até mesmo aquelas coisas que estão escondidas? Eclesiastes cita isso. Esta mulher estava na frente de Jesus. Jesus agora revela a ela algo que talvez ela e a comunidade que ela vivia conhecia. Jesus era um estranho naquele lugar. Algo interessante acontece aqui. Olha o verso 19. A mulher diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Amigos, lembra lá no início, quando Jesus estabelece a primeira frase com ela? O que ela diz? Ela olha para Jesus assim: como tu sendo um judeu. Então, num primeiro momento, a mulher olha para Jesus e percebe nele um judeu. Um diálogo se estabelece. E agora ela olha para Jesus e não vê apenas um judeu, mas ela olha para Cristo e percebe que Jesus era um profeta. Agora, a partir do verso 20, parece que numa leitura que a gente faz aqui, parece que é um texto que não tem muito a ver com a história. Olha só: nossos pais, diz a mulher, nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é lugar onde se deve adorar. Disse-lhes Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe,
eu acho, numa primeira leitura, talvez a gente pense que esse texto não tem nada a ver com a história. Mas eu percebo aqui que, ao Jesus dizer àquela mulher, vai até a tua casa e chama o teu marido, e aí essa mulher parece que ao dizer, Jesus, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus então revela a ela que conhecia o passado e o presente da vida dela, e ela então vê que Jesus é um profeta. Ela parece que, sabe quando tu não quer conversar sobre aquilo e muda de assunto? É claro aqui que aquela mulher não queria falar da vida pessoal dela. E ela aqui aborda um outro assunto. E Jesus vai no assunto dela. Jesus comenta isso. Mas notem que Jesus agora volta e prende a atenção dela novamente. Eu sei, ela respondeu. Olha como Jesus, olha a astúcia aqui, né? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Olha como Jesus está conduzindo essa história, como Jesus está conduzindo esse diálogo. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha a oportunidade que Jesus estava esperando. Sabe, às vezes a gente diz assim, mas eu estou esperando a oportunidade, e a oportunidade não vem, Percebeu que nesse diálogo todo aqui, Jesus está conduzindo de maneira que ele está fazendo a oportunidade surgir? Percebeu? Desde o início da história, Jesus está conduzindo. Queridos, nós podemos também ter condições de fazer o mesmo, porque está à nossa disposição o Espírito Santo. O Espírito Santo, diz a Bíblia, ele nos guiará a toda a verdade. Ele nos fará lembrar de tudo aquilo que nós temos lido, que nós temos estudado. E quando eu e você nos entregamos, nos colocamos de tal maneira no raio de ação do poder do Espírito Santo, amigos, não há nada que impeça o poder do Espírito Santo. Eu e você podemos ter esse poder, e nós temos esse poder à nossa disposição. A Bíblia diz que nós precisamos pedir. Nós precisamos ter uma vida, para receber o Espírito Santo, ter uma vida ao lado de Cristo. Sabe? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. A Bíblia diz que não há um santo sequer, mas ao mesmo tempo, Cristo, através do seu sacrifício, e a Bíblia relata muito bem isso em 1 João 1,9, se nós nos arrependermos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. E quando nós somos purificados desse pecado, o Espírito Santo habita em nós de tal maneira que nós possamos sair e evangelizar com poder e grande glória. Amigos, disse-lhe Jesus no verso 26, eu o sou, eu que falo contigo. Eu o sou. Essa expressão nós sabemos o que significa, né? Eu sou. O eu sou é um atributo de Deus, é uma expressão que revela o próprio Deus. Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos. Olha só o que nós comentamos lá no início. Nesse ponto, diz a Bíblia, chegaram os seus discípulos e diz assim, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Notaram que lá no início por que não ficou um discípulo fazendo companhia com Cristo? Já pensou nisso? Eram 12. Precisavam os 12 ir até a cidade comprar alimento. Não podia ficar um fazendo companhia com o mestre. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus, Ele vai conduzindo as coisas de tal maneira, quando nós nos colocamos, quando o propósito é dele, quando nós nos colocamos
de tal maneira que ao serviço dele, ele providencia todos os meios. Percebeu aqui? Quanto à mulher, verso 28, deixou seu canto e foi para a cidade. Olha só, interessante, ela foi buscar água. Sabe o que eu entendo disso aqui? Quando ela diz assim, ela deixou seu canto, foi para a cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Você sabe, a imagem que eu venho aqui, a lição que eu tiro aqui é o seguinte: ela foi lá naquele lugar para buscar água. Esse era o propósito dela, buscar água. Não tinha outro propósito. E aqui, irmãos, a Bíblia diz, ela deixou o seu cântaro e foi para a cidade. Sabe o que eu entendo aqui? Ela foi buscar água e encontrou água. E agora, embora tenha deixado o cântaro, ela pega daquela água que ela ganhou, da água da vida, e vai até a cidade. E agora, olha o que o texto diz aqui, irmãos. Ela chega na cidade e começa a anunciar o que ela tinha presenciado e quem estava lá junto à fonte. Já pararam para pensar que nesse momento ela não estava nem aí com o que pensavam dela? Ela não se escondeu. Ela recebeu da água da vida e voltou para a cidade e compartilhou desta água com as pessoas. Ela não estava preocupada com o que as pessoas iam dizer ou falar dela. Não estava nem aí. Sabe, nesse momento eu entendo que ela recebeu a água da vida e começou a já ter uma vida transformada. Irmãos, não tem como a pessoa ter um encontro com Cristo e ser a mesma coisa. Você percebeu aqui nessa história? Essa mulher teve um encontro com Cristo e de tal maneira a vida dela foi transformada. Foi transformada que ela voltou para a cidade para repartir a água da vida. O verso 30 diz assim: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Percebe aqui? Uma mulher desacreditada, uma mulher mal falada, mal vista, foi um instrumento usado por Deus para salvar uma cidade. Amém? Sabe, enquanto esta mulher foi até a cidade, e aí o verso 31 começa relatando, diz assim, nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Notaram que lá no início, Jesus, após fazer uma viagem, Jesus chega no horário do meio-dia, junto a um poço, e aqui uma frase, uma palavra aqui, meus queridos, sabe? Diz assim, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte. Sabe que lição eu tiro aqui? Que Jesus, assim como eu, se cansava. Você está entendendo? Que importância tem isso, Leandro? Eu te digo. Jesus, Ele me entende. Quando eu estou cansado, Jesus me entende. Ele já cansou? Isso me faz lembrar que os mesmos sofrimentos, as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades que eu enfrento na minha vida, Jesus já enfrentou, e talvez muito pior. Por isso que quando ele traz uma história relatada aqui nessa palavra, eu posso crer, porque ele viveu aqui. Viveu e enfrentou dificuldades muito maiores.
E quando eu me sinto limitado, eu me sinto fraco, eu percebo que Jesus também tinha suas dores, suas lutas, suas fraquezas, suas angústias. Mas ele as vencia através da oração e do contato e da comunhão com o Pai. Jesus olha para os discípulos assim: queridos, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido que comer para ele? Será que alguém, depois dessa viagem cansativa, nós todos famintos, será que alguém trouxe comida para ele? Aquela mulher, quem sabe? Aqui não diz, né? Mas quem sabe eles poderiam pensar: será que aquela mulher tinha alguma comida ali, deu para ele comeu, já comeu, já está satisfeito? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe? Não dizeis, e aí é fantástico agora esse texto aqui, 35. Não dizeis vós, Jesus falando para os discípulos, que ainda há 4 meses até a ceifa. Não é tempo de colheita. Aí ele diz: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. O que Jesus estava falando aqui? Lembra? A mulher foi o quê? Levar a semente. A mulher foi até a cidade levar a semente. Quem é que vai colher? Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Sabe, no relato aqui do verso 35, quando diz, Jesus olha para os discípulos assim: vocês não disseram que faltam 4 meses ainda para a colheita? Para a ceifa, né? Para a colheita? E aí é muito interessante porque Jesus olha e diz assim: eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquearam para a ceifa. O que significa isso? Se nós formos analisar esse contexto aqui, a gente percebe que algumas coisas diferenciavam os judeus dos samaritanos. Por exemplo, imagina uma pessoa que não se dá com o outro e não podem frequentar o mesmo lugar. Imagina, o que diferenciava essas pessoas? A roupa, a cor da roupa. Sabe, o tom da roupa dos samaritanos era uma cor clara, puxando ao branco. A cor da roupa dos judeus era escura. Então, quando eles estavam num ambiente, se num ambiente tu via roupa clara, opa, tem samaritano aí, não vou entrar. Pensar nisso. Eles usavam esse costume. E quando Jesus olha para o campo e diz para os discípulos assim: pois eu digo para vocês que os campos estão brancos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Porque quando ele olha para aquela colina, ele percebe que o povo daquela cidade, os samaritanos, estavam vindo para ter um encontro com ele junto ao poço. Você percebeu? Jesus olha para o campo e percebe tudo branco. Hora da colheita. Ele chama a atenção dos discípulos. É hora da colheita.
Irmãos, é hora da colheita. Nós precisamos colher. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos levar esperança, levar a água viva para as pessoas. Esse mundo está sedento. Olha, pandemia, sabe, tantas dificuldades, pessoas angustiadas, pessoas vivendo uma situação, sabe, miserável. E nós, com a água da vida, sabe, com vida, com pão, com alimento que vai saciar a fome, com a água que vai saciar a sede, que vai transformar a vida dessas pessoas. Precisamos levar este Evangelho a outras pessoas. Que nesta semana nós possamos aproveitar muito bem as oportunidades que Deus vai nos colocar. Se talvez tenhamos que orar, e por que não? Orar pedindo a Deus por oportunidades, para que amanhã nós tenhamos pessoas, que Deus coloque pessoas no nosso caminho, que Deus coloque pessoas sedentas dessa água, para que a gente possa comunicar, e sejamos espertos, astutos, sabe, para manter um diálogo interessante, agradável. Precisamos estabelecer uma conversa agradável com as pessoas, para que haja um despertamento, para que as pessoas percebam que como é agradável conversar contigo, meu irmão, como é bom ouvir dessas palavras de conforto, de ânimo, de esperança. Nós precisamos ser agentes dessa transformação, desta mudança. Que Deus ajude você e a mim, que possamos aproveitar bem cada oportunidade que Deus vai nos colocar a nós durante a semana. Que não venhamos a ser negligentes, possamos nos colocar nas mãos do Senhor e permitirmos que Ele nos use e transforme a nossa vida. Deus te abençoe. Eu quero cantar nesse momento deste contexto todo aqui que nós falamos aqui do livro de São João, capítulo 4. Já fui tão distante, buscar outras fontes, tentei fazer o que eu quis, sem saber que ao meu lado estava a fonte eterna que me satisfaz. Ó Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor, dá-nos da fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Só eu estive sem lar, sem amigos, tentei um abrigo encontrar,
pão da vida, alimenta e abriga. E hoje eu sei onde eu posso morar. Oh Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor, dando-nos da fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Dá-nos a fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Muito obrigado, Senhor, porque nesta palavra nós encontramos lições, histórias maravilhosas, histórias, lições que nos aproximam cada vez mais de Ti, Senhor, e do Teu reino. Pai querido, nesta palavra nós encontramos promessas que não são vazias, Pai, promessas verdadeiras, Senhor, de um novo céu, de uma nova terra, de um lugar especial que Tu estás preparando para cada um de nós. Pai querido, abençoa esse filho Teu que nos assiste nessa hora, que ele, que ela, Senhor, possa ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Que nesta semana possamos todos nós ter uma vida transformada, possamos sentir a Tua presença, que nós possamos, Senhor, verdadeiramente ter um encontro contigo, porque ao nos encontrar contigo, nós com certeza sairemos transformados, como esta palavra, com essa mulher aconteceu aqui na vida dela. Pai querido, que possamos, assim como ela, aproveitar bem as oportunidades e espalhar esta palavra de salvação a todo mundo. O nosso mundo muitas vezes é a nossa família, o nosso mundo é a nossa rua, o nosso bairro, a nossa comunidade, quem sabe é o nosso local de trabalho. Pai, coloca boas oportunidades significativas, Senhor, e que possamos ser usados como instrumentos em Tuas mãos. Dá-nos um bom descanso, dá-nos, Senhor, a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa aproveitar bem as oportunidades que Deus está te colocando, e que você possa aproveitar também e vir mais vezes participando presencialmente ou também nas redes sociais do canal da nossa igreja, Igreja Adventista de Bom Sucesso. Que Deus te abençoe.